Os processos naturais e culturais não só advêm de fontes diversas, como mudam de maneira diversa no curso do desenvolvimento. Com o tempo, os processos naturais de uma criança mudam quantitativamente. Seus músculos se tornam maiores, suas estruturas cerebrais se mielinizam, seus membros mudam de tamanho. Analogamente, seus processos mentais crescem em potência. Mas os princípios básicos de sua ação permanecem os mesmos. Um teste de memória, por exemplo, é um meio de medida da memória natural, porque a criança ainda simplesmente reproduziu o estímulo sem ter que mudar qualquer informação apresentada. A memória involuntária também compartilha da propriedade de que a criança não precisa fazer nada de especial para lembrar-se. O material simplesmente imprime-se por si mesmo. Os processos culturais, por outro lado, mudam qualitativamente. Tomando como exemplo novamente a memória, não se trata de um mero crescimento da capacidade natural da criança de registrar e recuperar informação. Como resultado da influência crescente do meio social, ocorrem mudanças nos princípios segundo os quais a informação é registrada e recuperada. Ao invés de realizar uma lembrança natural, retendo impressões e reproduzindo-as involuntariamente, a criança aprende gradualmente a organizar sua memória e a trazê-la para o controle voluntário, através do uso das ferramentas mentais de sua cultura. Nossa pesquisa teve como pressuposto que as contribuições genéticas ao comportamento refletir-se-iam mais diretamente naquelas tarefas que demandassem processos cognitivos naturais do que nas que evocassem processos culturalmente mediados. Partindo de nossas ideias acerca do curso do desenvolvimento dos processos naturais, supusemos a existência de uma relação estável entre a hereditariedade e tarefas cognitivas naturais ao longo da maturação da criança. No entanto, relativamente aos processos culturais, supusemos uma relação mutante. Raciocinamos que no caso de crianças novas, nas quais os processos culturais ainda têm papel subordinado, as crianças geneticamente similares teriam o mesmo tipo de comportamento, uma vez que este estaria ainda baseado nos processos naturais. Mas, à medida que formas culturalmente determinadas de processamento de informação fossem se tornando mais e mais importantes, o ambiente da criança passaria a ter um efeito maior que o do genético sobre o comportamento. Assim, nas crianças mais velhas, um ambiente semelhante levaria a um desempenho semelhante naquelas tarefas que demandassem modos de cognição mediatos e culturalmente influenciados, mesmo se houvesse diferença genética. A lógica de nossa abordagem exigia de nós que expusséssemos as crianças a tarefas que variassem na predominância dos processos psicológicos naturais e culturais. Também queríamos trabalhar com crianças cujas idades variassem entre o período em que os processos naturais são predominantes, 5-7 anos, até o período em que os processos culturais são normalmente predominantes, 11-13 anos. Finalmente, precisávamos encontrar um modo de variar os fatores genéticos, mantendo constantes os fatores ambientais. A comparação de gêmeos idênticos e fraternos parecia ser a técnica ideal. Nossas pesquisas prévias nos ajudaram a determinar a faixa de idade que necessitávamos nas crianças. Nosso grupo mais jovem era composto por crianças de 5 a 7 anos. Tínhamos conseguido identificar os primeiros estágios da emergência do processamento de informação culturalmente mediada em crianças dessa idade, especialmente em condições preparadas, mas sabíamos que era pouca probabilidade que aplicassem processos culturais em resposta à maioria das tarefas. Nosso grupo mais velho era composto por crianças de 11 a 13 anos, que sabíamos que provavelmente usariam processos culturais, se a tarefa assim o permitisse. Em cada faixa de idade, tínhamos cerca de 50 pares de gêmeos, metade idênticos e metade fraternos. Uma das séries experimentais consistia em 3 tarefas de memória, extensivamente estudadas por Leontiev em sua pesquisa sobre o desenvolvimento da memória. Na primeira tarefa, apresentávamos 9 figuras geométricas para as crianças, e pedíamos a elas que reconhecessem essas figuras dentro de um grupo de 34. Considerávamos o reconhecimento visual requerido pela tarefa um bom exemplo de memória natural e direta. Na próxima tarefa, 15 palavras difíceis eram apresentadas, uma por vez, a cada sujeito. Pedíamos que se lembrasse de todas, depois da apresentação de todo o conjunto. Esta tarefa podia ser realizada de maneira simples, simplesmente recordando as palavras, ou através do uso de processos mediados mais complexos. O sujeito podia, por exemplo, pensar numa palavra que o ajudasse a lembrar de cada uma das palavras apresentadas, ou elaborar uma imagem que o recordasse da palavra pedida. Como as palavras poderiam ser lembradas de forma direta ou mediada, acreditávamos que esta tarefa permitia tanto processamento cultural como natural. No entanto, a dificuldade da tarefa tornava provável que os processos naturais predominassem em todas as crianças, exceto talvez as mais velhas e intelectualmente sofisticadas. Na terceira tarefa, pedimos a cada criança que lembrasse de um outro conjunto de 15 palavras.
Quando apresentávamos cada palavra à criança, apresentávamos também uma figura que poderia ser usada como um signo auxiliar na lembrança da palavra. As figuras não estavam ligadas às palavras de maneira óbvia, de modo que a criança tinha que estabelecer laços artificiais entre as duas para que a figura se tornasse um auxílio eficiente. Como no segundo estudo, apresentamos repetidamente as palavras e suas figuras associadas até que a criança se lembrasse de todas as palavras da lista. Então, quando a criança havia memorizado todas as palavras por esse procedimento, mostrávamos as figuras uma a uma e pedíamos à criança que se recordasse da palavra que estava associada a cada uma delas. Seria difícil constatar qualquer coisa parecida com uma mudança estrutural no procedimento de memória se tivéssemos considerado apenas uma análise quantitativa dos dados. Associados às 3 tarefas, havia o já conhecido aumento da quantidade de lembranças. Mas a análise qualitativa revelou alguns fatos importantes. Percebemos que a estrutura da memória visual de figuras geométricas era tão elementar e natural no grupo mais velho quanto no mais novo. Quase nenhum de nos SOS sujeitos utilizou, numa proporção que fosse observável, processos indiretos ou lógicos para memorizar as figuras geométricas. Em contraste, a análise qualitativa de nossa terceira tarefa, na qual cada palavra apresentada à criança vinha acompanhada de uma figura, apresentou resultados bem diferentes. A maioria das crianças mais novas relembrava as palavras de maneira bem parecida com como lembravam-se das figuras geométricas da primeira tarefa ou das palavras apresentadas oralmente na segunda tarefa. Não conseguiam utilizar os estímulos auxiliares para construir uma conexão lógica entre a figura e a palavra a ser lembrada. Em muitos casos, a palavra memorizada era relembrada sem a presença de qualquer conexão entre ela e a figura. A criança não era capaz de fornecer qualquer informação a respeito da conexão entre a palavra relembrada e a figura que estava sendo vista. Quando questionávamos estas crianças, geralmente respondiam: simplesmente lembrei. Não penso que estas respostas refletiam uma carência de introspecção. A lembrança simplesmente não havia sido mediada pela figura. Também percebemos que a figura era um esquema auxiliar de lembrança muito eficiente para algumas das crianças, não por causa de qualquer conexão lógica entre a palavra e a figura, mas pela similaridade visual. Usando a figura como uma pista para a lembrança, tais crianças não construíam uma conexão lógica, mas tentavam ver a palavra na figura. Uma criança, por exemplo, lembrou-se da palavra sol quando defrontada com a figura de um machado. Quando perguntamos como se lembrará da palavra, a criança apontou uma pequena mancha amarela na figura do machado e disse: olha o sol aqui. De uma forma ou de outra, prevaleciam os processos naturais. Quando estudamos as características qualitativas das lembranças de crianças mais velhas, constatamos que o processo de reevocação pelo estabelecimento de similaridades entre a palavra e a figura mudava para a lembrança através da criação de conexões lógicas entre as duas. Nestas crianças, raramente encontramos uma palavra que havia sido lembrada de maneira direta ou elementar, ou por meio de uma conexão visual com a figura. Lembravam-se da palavra sol, por exemplo, usando a figura auxiliar do machado e criando conexões lógicas como: trabalhamos com o machado e as faíscas brilham ao sol, ou um homem trabalhou corria um machado num dia ensolarado. Estas observações confirmaram o sucesso de nossas tarefas na evocação de uma resposta cultural, mediada, em alguns casos, e a de respostas naturais e diretas em outros. Estes resultados forneceram o embasamento do próximo passo de nossa análise, que consistia em tentar demonstrar que a lembrança natural está mais intimamente relacionada à constituição genética da criança, enquanto a forma cultural está mais ligada ao ambiente. Naqueles momentos raciocinamos da seguinte maneira: o processo natural, geneticamente determinado, deve ser semelhante em gêmeos idênticos. Isto é, a diferença de desempenho de tais gêmeos deveria ser pequena. Em particular, deveria ser menor que a diferença entre gêmeos fraternos que compartilhavam de um mesmo ambiente, possuindo uma constituição genética relativamente diversa. Se chamarmos a diferença de pontos em um determinado teste de D, podemos calcular duas contagens D diferentes. D é a diferença de pontos entre gêmeos idênticos, e DF é a diferença entre gêmeos fraternos. Nosso raciocínio nos levava a enfocar principalmente a razão entre essas diferenças. Em particular, esperávamos encontrar DF igual D, para os processos naturais, DF igual D, para os processos culturais, uma vez que a similaridade genética não é influenciável, e o ambiente dos diferentes tipos de gêmeos devia ser igualmente suscetível a influências culturais. Os resultados quantitativos em termos da diferença de pontos de IDF para as tarefas naturais e mediadas nas duas faixas de idade foram os seguintes. Estes resultados estavam de acordo com nossa expectativa prévia. Para a tarefa dominada pela memória natural e direta,
A similaridade dos resultados apresentados por gêmeos idênticos era quase 3 vezes maior que a apresentada pelos gêmeos fraternos das duas faixas etárias, exemplo gratia, DF e G. Na tarefa mediada, o mesmo padrão apareceu nas crianças mais novas, embora a superioridade de DF sobre D fosse muito menor. Mas, entre as crianças mais velhas, DF e D eram quase idênticas. Este era exatamente o resultado que havíamos predito, supondo que para esta tarefa as crianças mais velhas usariam formas de lembrança mediadas e culturalmente padronizadas. Um relatório desta pesquisa foi publicado na revista americana Character and Personality, no final da década de 30. Os psicólogos, na sua maioria, se interessaram por gêmeos com o objetivo de separar os processos influenciados pelo ambiente daqueles influenciados por hereditariedade, como tentamos fazer no estudo que acabei de descrever. Mas a importância dos gêmeos para a pesquisa psicológica transcende em muito esse conjunto de questões. Como gêmeos geralmente compartilham um ambiente caseiro muito semelhante, mais que outros pares de irmãos, em função de suas idades idênticas, e pelo fato de sua semelhança física geralmente induzir os adultos a tratá-los de forma parecida, oferecem uma oportunidade muito interessante de estudar os efeitos da variedade ambiental, uma vez que os psicólogos podem introduzir essa variação de maneira planejada, em contraste com o ambiente habitual pouco mutável, e isso faz seus estudos de detecção de influências ambientais serem maximamente sensíveis. Von N. Kolpanowski, A. N. Mirenova e eu colaboramos em uma segunda série de estudos para ver se conseguíamos projetar jogos educacionais que desenvolvessem as capacidades das crianças de engajarem-se em atividade construtiva. Optamos por concentrar nossos estudos na brincadeira construtiva porque os jogos usados para desenvolver esse tipo de atividade têm amplo uso na pré-escola. Geralmente, consistem de um conjunto de blocos de formas variadas, que a criança pode usar para construir diferentes tipos de estruturas. A maioria dos educadores concorda em que, além de representar uma boa distração, a brincadeira construtiva ajuda a desenvolver a imaginação e os processos mentais elementares da criança, e inclusive a capacidade de discriminar formas e de estimativa visual. Começamos por levantar os materiais educacionais usados para estimular a atividade construtiva nos pré-escolares, e a maneira pela qual esse material era utilizado pelos professores. Distinguimos 2 métodos principais de induzir as crianças à atividade construtiva. Pelo primeiro, os professores pediam às crianças que construíssem estruturas de blocos segundo um modelo. Às vezes, esses modelos eram desenhos de estruturas nos quais apareciam os contornos de todos os elementos necessários à construção da estrutura, de modo que a criança podia copiar o modelo juntando os blocos passo a passo. Este tipo de construção deveria ensinar a criança a perseguir metas específicas, a concentrar-se na tarefa e a analisar os padrões do modelo e discriminar suas partes componentes. No entanto, percebemos que essa tarefa raramente mobilizava a atenção dos pré-escolares. O trabalho de juntar blocos de acordo com um padrão previamente selecionado era tão maçante que muitas vezes os professores tinham que obrigar as crianças a completarem a tarefa. Talvez como resultado das falhas desse método altamente estruturado, muitos professores permitiam às crianças que brincassem livremente com os blocos, construindo o que bem quisessem. Ao mesmo tempo em que achávamos que essa livre brincadeira poderia conduzir ao desenvolvimento da imaginação criativa da criança, duvidávamos que tivesse quaisquer outros efeitos educativos. Na verdade, nossa análise sugeriu que tanto um como outro método tinham limitações. De nosso ponto de vista, a atividade realmente construtiva devia dar à criança uma meta cuidadosamente definida. Esta meta seria apresentada verbalmente, ou na forma de um modelo que a criança deveria copiar. Trabalhando para atingir essa meta, a criança devia ter de analisar o problema e encontrar maneiras de solucioná-lo, selecionando blocos compatíveis com as características da estrutura em questão e rejeitando aqueles que não se encaixam na tarefa. Nenhuma das 2 formas de atividade construtiva que encontramos satisfaziam a todas essas condições. Se a uma criança é dado um modelo detalhado para que ela o copie, a criança não tem que analisar o problema. Tudo o que tem a fazer é selecionar os blocos que aparecem no desenho e colocá-los em seu lugar. Nada nesta tarefa que demande raciocínio. O mais que podemos esperar é que a tarefa dê à criança a oportunidade de realizar discriminações elementares, coisa que a criança da idade em questão já realizou extensivamente. A livre construção dá à criança uma meta muito atraente, mas não diz a ela como chegar lá. A criança tem que encontrar seu próprio caminho, selecionando os blocos e os procedimentos adequados à tarefa. Tanto a tarefa quanto os meios proporcionados para realizá-la são flexíveis. À medida que a criança constrói, a tarefa frequentemente se torna mais sutil e refinada, e novos detalhes aparecem. Devido a essas características, a construção livre geralmente interessa muito a criança e segura sua atenção por um bom tempo.
Não obstante apresente essas características positivas, a atividade de construção livre também tem uma série de falhas de um ponto de vista pedagógico. Formulando uma tarefa de construção numa situação de brincadeira livre, a criança geralmente não se preocupa se realmente vai conseguir construir a estrutura com os materiais que tem em mãos. Outra desvantagem da situação de brincadeira livre é que ela frequentemente deixa de ser uma atividade verdadeiramente construtiva para transformar-se numa brincadeira criativa ad hoc. Por brincadeira criativa ad hoc, quero dizer que a criança confere significado às coisas no momento e de acordo com os propósitos da brincadeira. Como, por exemplo, pegando um bloco e dizendo que é um carro. Até certo ponto, esse tipo de brincadeira pode continuar sem qualquer análise das propriedades objetivas do material com que a criança está brincando. Ela pode pegar um bloco e dizer: isto é uma árvore. Outro bloco pode ser um carro, e outro, menor, pode ser um cachorro. Usando os blocos, as crianças, em especial as de idade pré-escolar, dão livre trânsito à sua imaginação criativa. Esse tipo de brincadeira frequentemente é muito atraente, mas não desenvolve as capacidades de observação da criança ou sua capacidade de analisar os problemas e determinar os elementos e as combinações de elementos que são mais apropriados à tarefa construtiva. Com estas restrições em mente, Mirenova e eu desenvolvemos a seguinte tarefa construtiva. Apresentávamos à criança o modelo, e pedíamos que ela o copiasse com um conjunto de blocos. Os modelos que apresentamos diferiam daqueles normalmente usados nas pré-escolas em que os contornos dos elementos individuais necessários à construção da estrutura não apareciam, ver figura. Conseguíamos isto de duas maneiras, ou dando à criança um contorno bidimensional do modelo que devia construir, ou apresentando-lhe um modelo tridimensional coberto por um papel branco grosso, de modo que o contorno geral fosse visível mas os componentes individuais não. O módulo típico, no qual cada um dos blocos individuais da estrutura é visível, pode ser copiado pela simples comparação visual entre os blocos disponíveis e aqueles existentes na estrutura que a criança tenta copiar. Mas o modelo de contorno dava à criança uma tarefa específica, sem fornecer-lhe informação explícita de como realizá-la, uma vez que não se apresentava a ela o modo de junção dos diferentes componentes. Um modelo com todos os elementos visíveis, à esquerda, e outro modelo com apenas os contornos visíveis. Em contraste com o tipo normal de tarefa construtiva, o modelo de contorno exigia que a criança descobrisse sozinha quais dos muitos blocos possíveis eram mais adequados à tarefa. Este desafio tornava o trabalho interessante e ajudava a concentrar a atenção da criança. Nossa tarefa de construção também diferia da brincadeira livre com blocos em que mantinha a criança dentro da estrutura fornecida pelo modelo, através do qual ela podia constantemente monitorar seu progresso. Mesmo as menores discrepâncias de forma ou tamanho tornavam-se evidentes quando a criança comparava a estrutura que havia construído ao modelo. Esta exigência mantinha a criança dentro da estrutura do pensamento construtivo e impedia uma brincadeira livre. Sentimos que a brincadeira deste tipo desenvolveria formas complexas de atividade perceptiva na criança. Sua percepção direta e não analítica do modelo não seria suficiente. Teria que organizar sua percepção do modelo para perceber elementos e relações críticas. Tinha livre escolha para ordenar algumas partes da tarefa, mas também tinha que trabalhar sob restrições definidas. Testamos estas ideias sobre a brincadeira construtiva em 5 pares de gêmeos idênticos que frequentavam a escola do Instituto Médico Genético. Principiamos por conduzir alguns testes psicológicos para determinar se o desenvolvimento da percepção e da cognição dos gêmeos encontrava-se dentro dos limites normais esperados para suas idades. Também, observamos seu pensamento construtivo visual. Depois desses exames, demos aos 2 GRU tarefas controle. Em uma das tarefas controle, pedimos à criança que construísse a partir de diagramas que mostrassem os elementos individuais de que se compunha a estrutura. Em outra tarefa modelo, pedíamos que construísse a partir de um diagrama que só exibisse o contorno geral. E na última tarefa, pedíamos que brincasse livremente com os blocos. Estas tarefas controle nos proporcionaram uma base contra a qual pudemos posteriormente medir as mudanças psicológicas que advieram de nosso programa de treinamento. Demos a um dos gêmeos de cada para um regime de treinamento baseado no modelo em que todos os elementos eram claramente representados. Este grupo foi designado como grupo de construção a partir dos elementos. Ao segundo grupo de gêmeos, demos um regime de treinamento no qual utilizávamos o modelo de contorno, no qual os elementos constituintes da estrutura não eram visíveis. A este grupo chamamos de grupo de construção a partir do modelo.